Resolução da prova de matemática do Colégio Federal Pedro II do processo seletivo aos candidatos à matrícula para o ano de 2022/2023. Olá, candidato, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Luiz Antônio. Nós vamos corrigir nessa aula as questões de matemática do concurso do Colégio Pedro II para os alunos que desejam estudar nesse colégio público de excelente qualidade, uma instituição de ensino, uma das melhores do estado do Rio de Janeiro. Essa prova ocorreu no ano de 2022 para que os alunos fizessem a matrícula e ingressassem no ano de 2023. Vamos lá então? Vamos ver como foi a prova do Colégio Pedro II nesse ano? Bom, vamos lá, galera. A primeira questão do Colégio Pedro II, questão número 11, primeira questão de matemática, tá? Era uma questão de reta numérica. Então, a questão mencionava que na reta numérica abaixo, os pontos P e Q dividem o segmento AB em três partes iguais. O ponto A corresponde ao número menos 3 quintos e o ponto B corresponde à dízima 8,99999, cujo período é o 9. Então, está aqui a figura da nossa reta numérica. O que o Colégio Pedro II perguntou para os candidatos foi o ponto Q, ele corresponde a que número? Ou seja, esse pontinho aqui, ó, que número é representado por esse pontinho aqui? Sabemos que o ponto A é menos 3 quintos, o ponto B é a dízima periódica 8,9999 e ele quer saber o ponto Q. Para resolver essa questão, pessoal, o primeiro passo é calcular a distância do ponto A até o ponto B. Beleza? Então, nós precisamos saber quanto vale o segmento AB. E, para isso, basta fazermos a medida coordenada do ponto B menos a coordenada do ponto A. Ou seja, 8,99999 menos 3 quintos. Agora, observe que o Pedro II, ele quer a resposta na forma de fração. Olha para as opções, tá vendo? Então, é interessante transformarmos esse 8,9999 para fração irredutível, tá bom? O ponto A já está na forma de fração irredutível. Então, vamos lá. Isso que eu vou fazer aqui, ó. 8, pessoal, 999, essa dízima periódica aqui. Bom, isso é a mesma coisa se eu separar a parte inteira da parte decimal, fica assim, vocês concordam comigo? Ó? 8 mais 0,999, assim sucessivamente, não é verdade? Esse 8 aqui, eu vou repetir. E esse número aqui, pessoal, 0,99999, para transformar para a fração irredutível, fica 9 sobre 9. Por quê? Porque o período é de um algarismo e é o algarismo 9. É assim que a gente transforma uma dízima periódica para a fração, tá bom? Assim como o número, ó, vou colocar outro número aqui para servir de exemplo para você entender o que eu estou falando. Aqui, ó, 0,11111, tá vendo? O período é 1. Como o período é de um único algarismo, a gente coloca 1 sobre 9. Então, a fração irredutível, né, também chamada de fração geratriz desse número aqui, dessa dízima periódica, é 1/9, tá bom? Outro exemplo para você. Aqui, ó, 0,45, 45, 45. Esse número aqui equivale à fração 45 sobre 99. Ué, Luiz Antônio, por quê? O período, pessoal, é o 45. Período é sempre a parte que se repete, tá bom? Como o período é de dois algarismos, a gente coloca 2 noves embaixo, 99. É claro que, se possível, você tem que simplificar essa fração, tá bom? Então, é assim que a gente transforma uma dízima periódica para a fração irredutível. Então, eu vou transformar de novo esse número aqui, ó, para fração para você, tá bom? Mais uma vez, ó, 8 mais 0,999
3 pontinhos, tá bom? Isso é a mesma coisa que 8 sobre o período de um algarismo, 9 sobre 9. Então, isso vai ser 8 mais 1, que vai resultar em 9, tá bom? Porque 9 nonos, pessoal, é equivalente a 1 inteiro. Beleza? Então, esse número é o 9. Então, 8,9999 é a mesma coisa que 9. Agora que nós já sabemos que esse número é igual a 9, nós vamos poder calcular o segmento AB, como eu havia falado para você. Basta fazer a coordenada B menos a coordenada A. Ou seja, 9 menos 3 quintos. É assim que a gente faz, tá bom? Isso vai ser igual a 9 mais 3 quintos. Você não pode esquecer que esse sinal negativo aqui na frente do parêntese faz o sinal de dentro ser trocado, beleza? E 9 mais 3 quintos, olha que interessante. Isso vai dar 48 quintos. Ué, Luiz Antônio, 48 quintos? Por que 48 quintos? Pessoal, regrinha prática da matemática. Preste atenção aqui, ó. Se eu multiplicar 5 vezes 9, dá 45. 45 mais 3, a gente obtém esse 48 aqui, tá bom? Bom, então isso aqui é a distância AB, ou seja, a distância do ponto A até a distância do ponto B vale 48 quintos. Bom, mas essa distância está sendo dividida em 3 partes iguais. Aqui, ó, 1, 2 e 3, não é verdade? Então, a gente vai dividir 48 quintos para 3, beleza? Essa divisão aqui é uma divisão de frações. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da fração 3, pessoal, é a fração 1/3, tá bom? Agora, olha que interessante, posso simplificar 48 e 3. 48, se eu dividir por 3, aqui dá 16. O que quer dizer isso, Luiz Antônio? O que representa este resultado? Esse resultado significa dizer que cada divisão, cada espaço nessa reta numérica equivale exatamente a 16 quintos. Tá bom? É isso que representa esse resultado aqui. É o valor de cada divisão na reta numérica, ou seja, do ponto A para o ponto B, vale 16 quintos. Do ponto P para o ponto Q, vale 16 quintos. Do ponto Q para o ponto B, vale 16 quintos também. E agora, como nós desejamos saber a coordenada do ponto Q, olha que interessante. Basta somarmos, ó, menos 3 quintos, que é o ponto A, mais 2 vezes o valor de cada divisão. 2 vezes 16 quintos. Aí vai ficar fácil. Não entendi, Luiz Antônio. Ué, o Colégio Pedro II perguntou para os candidatos qual era o valor da coordenada Q. Tá vendo? O valor da coordenada Q pode ser obtido dessa forma. A gente soma a coordenada A mais 2 vezes cada divisão dessa que você está vendo aí, ó. Tá bom? E aí, nós vamos encontrar o resultado. Então, agora é só fazer conta, ó. Menos 3 quintos mais 32 quintos, tá bom? Quando você multiplica, aqui, ó, 2 por 16, isso dá 32, não é verdade? E agora, gente, menos 3 quintos mais 32 quintos, isso resulta em 29 quintos. Então, o ponto Q na nossa reta numérica corresponde ao número 29 quintos. O gabarito da questão número 11 do Colégio Pedro II é a letra A. Questão número 12 da prova do Colégio Pedro II. Vamos lá, o professor Ariovaldo levou alguns de seus estudantes a um torneio de xadrez. No intervalo desse evento, o professor foi até uma cantina que vendia apenas sanduíche e suco. Conferindo a quantia que tinha, Ariovaldo constatou que possuía o valor exato para comprar 16 sanduíches ou então exatamente 20 sucos. Informação importante, eu devo destacar no texto, tá? Então ele tinha o valor exato para comprar 16 sanduíches
ou exatamente 20 sucos. O que isso quer dizer? Que o preço de 16 sanduíches é exatamente igual ao preço de 20 sucos. Beleza, vamos continuar a leitura. Todos os sanduíches custam o mesmo valor, o mesmo ocorrendo com os sucos. Agora que vem a questão, ó. Se Ariovaldo comprar 15 sucos, ainda poderá comprar quantos sanduíches? É isso que o Pedro II perguntou. Bom, então vamos lá. Ele tem, pessoal, ele tem dinheiro para comprar 16 sanduíches, tá certo? Ou 20 sucos, tá bom? Então é o seguinte, se ele tem dinheiro para comprar 20 sucos e ele já comprou 15, isso quer dizer que ele ainda pode comprar 5 sucos. Você concorda comigo? Não é? Se ele pode comprar, se ele tem dinheiro para comprar exatamente 20 sucos, ele já comprou 15, se ele comprar 15, ele ainda pode comprar 5. Então, esses 5 sucos aqui, eu quero saber o seguinte, eles correspondem ao preço de quantos sanduíches? Para resolver isso, eu vou utilizar a proporcionalidade ou regra de 3, se você preferir. Aqui, eu anotei de um lado as grandezas que são sanduíches e sucos, tá bom? Sabemos que 16 sanduíches equivale ao preço de 20 sucos, então eu quero saber o seguinte, x sanduíches equivale ao preço de 5 sucos, lembrando que isso aqui é a quantidade de sucos que ele ainda pode comprar, beleza? Vamos montar agora uma proporção, aqui ó, 16 sobre x é igual a 20 sobre 5. Você pode simplificar essa fração aqui, ó, tá bom? Essa fração 20 quintos, é claro, você pode dividir tudo por 5, tá bom? Ou você pode dividir direto, né? Ah, Luiz Antônio, eu vi que é possível dividir 20 para 5, então eu preferi colocar 4 logo aqui. Não tem problema nenhum, você pode fazer assim, ó. 16 sobre x igual a 4 sobre 1, não é verdade? Então agora a gente vai multiplicar cruzado aqui, ó, e nós vamos encontrar a resposta da nossa questão. 4x é igual a 16, x vai ser igual a 16 dividido para 4. 16 dividido para 4, pessoal, 4. Portanto, ele ainda pode comprar 4 sanduíches. Se ele comprar 15 sucos, ele ainda poderá comprar 4 sanduíches. Acabou a questão número 12. Vamos para a questão número 13. A questão número 13 é uma questão envolvendo produto notável. Esse produto notável que está aqui, ó. O quadrado da soma de dois termos. Muitos alunos do ensino fundamental não sabem trabalhar com produtos notáveis e o Colégio Pedro II exigiu isso no concurso de 2022 para ingresso em 2023. Vamos ler a questão. Sabe-se que o quadrado da soma de dois termos, A e B, é dado por... Então, está aqui, quadrado da soma de dois termos. Ó. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Beleza? Considere que 2 elevado a x mais 2 elevado a menos x é igual a 7. Ele quer a soma dos algarismos do resultado de 4 elevado a x mais 4 elevado a menos x. Olha que interessante. O Pedro II deu para os candidatos, forneceu esse dado aqui, essa informação, e essa informação aqui, e pediu essa aqui, ó. Quanto vale isso aí? Bom, uma questão bem tranquila. Agora é o seguinte, eu reescrevi essa informação dada pelo Colégio Pedro II, essa informação aqui, ó, eu reescrevi ela aqui, tá bom? O segredo aqui, pessoal, é você elevar ao quadrado ambos os lados dessa igualdade. Como assim, Luiz Antônio? Olha só, vamos elevar o primeiro membro da nossa igualdade ao quadrado e vamos elevar o segundo membro da nossa igualdade ao quadrado. Você deve estar pensando assim, Luiz Antônio, mas eu posso fazer isso? Sim, sim. Se você fizer em ambos os lados a mesma operação em uma igualdade, a igualdade não se altera, tá bom? Bom, no segundo membro, veja bem, do lado direito aqui, 7 ao quadrado, nós vamos obter 49. Bem tranquilo isso, não é verdade?
Agora, no primeiro membro, observe, ó, isso aqui é o quadrado da soma de dois termos. O primeiro termo é 2 elevado a x e o segundo termo é 2 elevado a menos x. Então, nós vamos utilizar a fórmula dada aqui ó, pelo Colégio Pedro II. Tá bom? Então, nós vamos escrever ó, quadrado do primeiro termo. Então, ó, 2 elevado a x elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, 2 elevado a menos x elevado ao quadrado, tá certo? E isso tem que ser igual, lógico, a 49, não é? Como eu falei para você, aqui, ó, esse 7 ao quadrado aqui resulta nesse 49 aqui. Agora, nós vamos trabalhar com esse segundo membro aqui, ó. Observe que eu tenho aqui o que chamamos de potência, tá bom? Aqui, nesse 2x elevado ao quadrado, e nesse 2 elevado a menos x elevado ao quadrado. Então, é uma propriedade lá do nono ano, propriedade potência de potência. Aqui, ó. Toda vez que você tem x elevado a elevado a b, isso é a mesma coisa que x elevado a a vezes b, e ainda, ó, x elevado a b elevado a a. Ué, Luiz Antônio, posso fazer isso? Pode. O expoente de dentro do parênteses, ele multiplica o expoente que está fora do parênteses, tá bem? Se eu multiplicar a por b, dá ab, não é verdade? E isso é a mesma coisa que x elevado a b elevado a a, porque eu também posso multiplicar o expoente de dentro pelo de fora. Essa é a propriedade que eu vou utilizar aqui. Então, portanto, eu posso escrever 2 elevado ao quadrado elevado a x. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Eu posso escrever 2 elevado ao quadrado elevado a menos x. Esse expoente de dentro ele pode trocar de lugar com o expoente de fora. Tá certo? Agora, aí no meio, Luiz Antônio? Bom, no meio, pessoal, aqui, nesse termo que está aqui no meio que você está vendo, nós vamos utilizar também uma propriedade de potência aqui, ó. Essa propriedade se chama multiplicação de potência de mesma base. Esse 2 que está aqui, eu vou manter ele multiplicando, tá bom? E aqui nós vamos ó, repetir a base e somar os expoentes. Quando você soma x menos x, isso dá zero. Então, o expoente aqui ó, é zero. Na multiplicação de potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Ao somar, não é? X menos x dá expoente zero. Espero que tenha ficado claro para você. Agora, nós vamos continuar aqui em cima, não é? Aqui, ó, vamos lá. O resultado que eu vou ter, 4 elevado a x, mais 2 vezes 1, mais 4 elevado a menos x igual a 49. Luiz Antônio, não entendi. Então, presta atenção aqui, ó. Esse 2 ao quadrado que está dentro do parênteses aqui, isso aqui dá 4. Aqui também, ó, 2 ao quadrado dentro do parênteses dá 4. Por isso que aqui ficou 4 elevado a x e aqui 4 elevado a menos x. Esse 2 elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1. Entendeu agora de onde saiu esse número 1 aqui? Pessoal, já temos quase a nossa resposta, não é verdade? Aqui, ó, veja bem, 4 elevado a x mais 2 mais 4 elevado a menos x igual a 49, esse termo 2 que você está vendo aqui, do lado esquerdo da igualdade, não é? Se nós eliminarmos ele, ele aparece lá do lado direito, negativo. E aí nós vamos ficar com 4 elevado a x mais 4 elevado a menos x igual a 49 menos 2. 49 menos 2, pessoal, dá quanto? 47, correto? Então, 49 menos 2, 47. Então, nós encontramos aí ó, o número que representa 4 elevado a x mais 4 elevado a menos x, que é igual a 47. Mas o que ele quer desse número? Ele perguntou para os candidatos a soma dos algarismos desse número. Não é? Quanto vale, então, a soma dos algarismos do número 47? Basta somarmos aqui ó, 4 mais 7, pessoal, que vamos encontrar 11, que é
a resposta do Colégio Pedro II. Gabarito da nossa questão é a letra B, 11. Vamos lá, questão de número 14. É uma questão temática, uma questão envolvendo Star Wars. Você que é fã da trilogia aí, né? Da trilogia não, acho que tem mais até de 3 filmes. De Star Wars, uma questãozinha bem bacana. Han Solo e Chewbacca estavam fugindo de alguns contrabandistas. Durante toda a fuga, que durou 18 minutos, trecho importante da questão. Olha o que a gente faz, a gente destaca, tá bom? A nave onde eles estavam, a Millennium Falcon, viajou a 300 mil quilômetros por segundo, aproximadamente a velocidade da luz. Também vou destacar essa informação de extrema importância, a velocidade, tá bom? Sabe-se que a distância que eles voaram pode ser obtida calculando-se do produto da velocidade pelo tempo. Então, Han Solo e Chewbacca percorreram pela galáxia quantos quilômetros? Então, questãozinha clássica, pessoal, envolvendo a definição da velocidade média. Se você não lembra, tá? Definição de velocidade média está aqui. A velocidade média é sempre a divisão do espaço percorrido no intervalo de tempo. Observe que o espaço percorrido é exatamente o que o Colégio Pedro II cobrou de você, te perguntou. A velocidade nós temos, que é a velocidade da luz, tá bom? 300 mil quilômetros por segundo. E o tempo nós também temos. O tempo foi dado aqui, ó, 18 minutos. Tá legal? Bom, pessoal, nós devemos ter atenção a algumas informações, algumas observações. Por quê? A velocidade ela é 300 mil quilômetros, pessoal, por segundo. Tá bom? E o tempo foi dado em minutos. Tempo, vou colocar do outro lado aqui, ele foi dado em minutos. Então, o ΔT são 18 minutos. Ou seja, nós temos que transformar esses 18 minutos para segundos. E isso pode ser feito multiplicando 18 por 60, ok? Por quê? Porque 1 minuto tem 60 segundos. Então, multiplicando 18 vezes 60, nós vamos encontrar o resultado em segundos, o que dá 1080 segundos. Então, pode fazer a multiplicação aí no seu papel. Eu até sugiro que você faça mesmo, tá? A título de exercícios, tá bom? Então, aqui nós encontramos, ó, já o tempo em segundos, temos a velocidade em quilômetros por segundo e agora vamos utilizar a definição da velocidade média. Por isso que o problema falou para você que a distância pode ser encontrada multiplicando a velocidade pelo tempo. Porque nessa equação aqui, tá vendo? Ó, esse ΔT que está de um lado dividindo, ele pode aparecer lá no primeiro membro da igualdade multiplicando. Ou seja, o ΔS, que é o espaço percorrido, pode ser encontrado multiplicando a velocidade pelo tempo, tá bom? Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos multiplicar a velocidade, que é de 300 mil quilômetros por segundo, nós vamos multiplicar pelo tempo, que é 1080 segundos. Bom, aqui tem um pulo do gato aqui, tá bom? Olha para as opções. Nas opções, a distância percorrida aparece na forma de notação científica, tá bom? Então, vou transformar esse 300 mil para notação científica, que fica 3 vezes 10 elevado à quinta potência. Tá bom? Se você não sabe transformar, se você não sabe mexer com notação científica, transforma para notação científica, cara, faz o curso de matemática para as escolas técnicas, que lá a gente vai te dar muitos exercícios, tá bom? Muitas videoaulas envolvendo esse assunto aí. Mas o pulo do gato aqui, rapidamente falando para você, ó, é que 300 mil tem 5 zeros, tá vendo? Então você coloca esse 3 aqui, vezes 10 elevado à quinta. É claro que nós temos que multiplicar ainda por 1080, tá bom? É claro que a gente vai precisar mexer nisso aqui ainda, tá bom? Multiplicando aqui, ó, 3, esse 3 que está aqui,
por esse 1080 que está aqui, nós vamos encontrar 3.240. Então, fica 3.240 vezes 10 elevado à quinta, tá legal? E agora nós temos que mexer nesse número de novo, tá bom? Esse número aqui, ó, ele é igual a 3,24 vezes 10 elevado ao cubo, tá bom? Esse número aqui, ó, 3.240, ele é 3,24 vezes 10 ao cubo. Por que, Luiz Antônio? Porque a vírgula estava aqui, ó, e nós andamos com a vírgula 3 casas à esquerda. A vírgula parou aqui entre o 3 e o 2. Então, por isso que apareceu esse 10 elevado ao cubo. Agora, a gente aplica uma propriedade de potência aqui, ó, que é a chamada multiplicação de potência de mesma base, tá bom? A gente repete a base e soma os expoentes. E aí a gente já vai ter a resposta, tá bom? Então, o espaço percorrido aí pela nave dos caras é 3,24 vezes 10 elevado à oitava quilômetros. Esse daqui é o resultado, tá bom? É a resposta aí da nossa questão do Colégio Pedro II. O gabarito é a letra D. Tá aqui, ó, bem tranquila, né? Um pouquinho trabalhosa. O candidato tem que dominar potência de base 10, notação científica, tá bom? Tem que lembrar da fórmula da velocidade, apesar de que a questão falou, né? Não precisava lembrar da fórmula da velocidade média porque a questão falou que a distância percorrida poderia ser encontrada multiplicando a velocidade pelo tempo. Então, o aluno tinha que só conhecer as propriedades de potência mesmo. A questão de número 15 era uma questão envolvendo o Teorema de Tales. A figura a seguir mostra parte de uma rede elétrica formada por fios de alta tensão, sendo os fios RST paralelos. No trecho do circuito indicado pelo segmento AE, houve um problema cuja solução exige a substituição desse trecho. Então, observe que o trecho representado aí pelo segmento AE tem um X aqui, ó. Esse X aí provavelmente, né, vai ser o que a questão vai perguntar para a gente. Vamos lá. Então, olha lá, ele perguntou, ó, o comprimento do trecho a ser substituído é de quanto? Ou seja, esse valor de X aqui, ó, qual é a medida desse valor de X? Então, probleminha clássico envolvendo a teorema de Tales, né? O teorema de Tales diz o seguinte: quando você tem retas paralelas cortadas por retas transversais, esses segmentos que ficam determinados aqui, eles são proporcionais, ó. O segmento AE, tá vendo? Que foi determinado aqui, o segmento EB, que foi determinado aqui, o segmento DE e o segmento SE, eles são proporcionais. Só que temos que tomar cuidado porque essas duas retas transversais que você está vendo aí, essas duas retas, elas se cruzam, tá bom? Se cruzam nesse ponto aqui, ó, das retas paralelas. Então, eu sempre dou a dica para os meus alunos aqui a separar essas retas aí, tá bom? Ou seja, se nós fizermos um outro desenho aqui, tá bom? Com as retas paralelas e as retas transversais, dessa forma aqui, ó, você vai perceber que eu separei, tá vendo? Eu separo as retas transversais para não criar confusão nos segmentos, nas medidas, tá vendo? E agora nós podemos utilizar o teorema de Tales, que diz o seguinte, ó, esses segmentos que eu te falei, eles são segmentos proporcionais. Então, ó, x está para 3, assim como 5 está para 6. E aí a gente monta uma proporção e essa proporção vai permitir calcular x. X está para 3, na mesma razão que 5 está para 6. Agora é só multiplicar cruzado, que aí a gente vai encontrar o valor de x. 6x igual a 15, x vai ser 15 dividido para 6. Essa divisão aqui, ela não é exata, eu sei, tá bom? Mas os valores lá nas opções também não são exatos. Então, você tem que dividir 15 para 6, não tem jeito. Fiz aqui no cantinho a divisão para você, ó, tá bom? De 15 para 6. Essa divisão você precisa saber fazer. Se você não sabe fazer,
Vou repetir, faz o curso de preparação para as escolas técnicas com a gente, que a gente te ensina a fazer essas contas aqui com bastante calma, tá bom? E aqui nós vamos encontrar então 2,5 metros, é o valor aí do resultado, né? O valor de x encontrado, o gabarito letra B. Questão de número 16. A figura a seguir mostra uma escultura constituída de 5 cubos idênticos, cujas arestas são horizontais ou verticais. Tá aí a figura. 1, 2, 3, 4, 5 cubos idênticos. Vamos lá. A aresta de cada cubo mede raiz de 6 centímetros. Adotando 1,73 como aproximação para a raiz de 3, obtém-se para a distância entre os pontos A e B qual o valor? Então, nós temos que encontrar a distância entre os pontos A e B destacados aí na figura. O ponto A está aqui, é uma aresta de é um vértice de um dos cubos, e o ponto B está aqui, é outro vértice de um cubo que está aqui embaixo. O que nós precisamos saber é o comprimento dessa linha vermelha que você está vendo aí, ó, o segmento que liga os pontos A até o ponto B. Bom, é muito fácil encontrar essa distância aí, tá bom? Porque eu vou fazer aparecer um triângulo retângulo em vermelho para você agora. Em destaque para você o triângulo retângulo de vértices ABC, tá vendo? Esse ponto C aqui ele não tinha na figura, eu coloquei agora, tá bom? E aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Ó. Esse triângulo retângulo, pessoal, observe que como cada aresta aqui ó, do cubo, pessoal, vale a raiz de 6, nós vamos chegar à conclusão de que o nosso triângulo retângulo ele vai ter catetos, ó, 3 raiz de 6 e o outro cateto também 3 raiz de 6. Basta você observar que o triângulo retângulo lá original, ele tem os catetos aqui, ó. Tá vendo? 1 raiz de 6 aqui, 1 raiz de 6 aqui, aqui também é 1 raiz de 6. Bom, o mesmo acontece no outro cateto. Esses 3 segmentos que você está vendo aqui, cada um deles mede raiz de 6, beleza? Bom, e agora o que o candidato precisava saber fazer? Aplicar o teorema de Pitágoras, né? Porque essa distância AB aqui, o que a gente quer calcular, eu vou chamar de x, representa a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. E agora nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras nos diz que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como a nossa hipotenusa é x, vou ficar com isso aqui. Esse 3 raiz de 6 ao quadrado, pessoal, vou fazer no cantinho aqui para você. Isso é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado vezes a raiz de 3 elevado ao quadrado. Tá vendo? Esse expoente 2 aqui, ó, ele serve para os dois fatores que estão dentro do parênteses, né? Então, isso vai dar 9 vezes 6. 9 vezes 6, Luiz Antônio, exatamente. Porque aqui a raiz quadrada elevada ao quadrado pode ser cancelada, tá bom, pessoal? Bom, 9 vezes 6, isso dá 54. Portanto, ao elevar ao quadrado 3 raiz de 6, o resultado é 54. Isso que eu vou colocar aqui, ó, 54 mais 54. Então, x ao quadrado vai ser igual, pessoal, a 108, concordam comigo? Se eu somar aqui a 54 mais 54, nós vamos obter 108. Logo, o x, pessoal, é a raiz quadrada disso. É a raiz quadrada de 108. Então, nós temos que agora simplificar esse radical aí, até porque não tem, né, nas opções a raiz quadrada de 108. Não podemos esquecer dessa aproximação aqui que ele deu, 1,73 como aproximação para a raiz de 3. Pessoal, como o número 108 na forma fatorada está aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo, eu substituí, ó, no lugar do x aqui, onde tem raiz quadrada de 108, coloquei a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. É claro
que esse 3 ao cubo, a gente vai ter que desmembrar esse 3 ao cubo da seguinte forma, ó, 3 ao quadrado vezes 3. Podemos agora escrever 3 radicais separados, tá bom? É assim que a gente simplifica, não é, radicais. Eu espero que você saiba. Se você não sabe, cara, faz o curso de matemática lá para as escolas técnicas, onde esses conteúdos eles são abordados com mais calma, tá bom? Para você exercitar bastante, aprender a fazer isso. Bom, aqui, ó, posso cancelar radical com expoentes. Aqui também, radical com expoentes. Vai sobrar apenas o raiz de 3. Então, vamos ficar com 2 vezes 3 vezes 1,73. Lembrem-se da aproximação que o Colégio Pedro II deu aos candidatos. Esse raiz de 3 aqui tem uma aproximação de 1,73. Bom, multiplicando isso aí tudo agora, pessoal, nós vamos obter o seguinte resultado, que vai ser 10,38, galera. Então, 10,38 centímetros, tá bom? É a distância entre os pontos A e B na figura aí que você tá vendo, tá bom? Nessa escultura, tá legal? E nós encontramos a resposta da nossa questão gabarito, letra A. Na questão 17, nós temos o seguinte texto, vamos lá. Um terreno quadrado, de lado medindo 36 metros, foi subdividido em 3 terrenos retangulares de mesma área. Informações muito importantes que nós temos que destacar. Então, o terreno ele tem formato quadrado, o lado mede 36 e ele foi dividido em outros 3 terrenos retangulares de mesma área. A figura está aí. A figura mostra o esboço da planta desse terreno num sistema de eixos cartesianos. Para cercar o terreno sombreado, deverão ser comprados, no mínimo, quantos metros de cerca? Isso que o Colégio Pedro II perguntou aos seus candidatos. Bom, para começar, vamos entender de novo aqui a figura. Então, nós temos um sistema de eixos cartesianos. Aqui nós temos o eixo X e aqui nós temos o eixo Y. Observe que um vértice do terreno está exatamente na origem, tá? Então, dessa origem até esse outro vértice aqui, há 36 metros, e da origem até esse outro vértice aqui também tem 36 metros. O terreno é quadrado, logo podemos afirmar que a área desse terreno é dado por 36 ao quadrado, pois é assim que a gente calcula a área de um quadrado, não é? Só multiplicarmos a medida do seu lado por ele mesmo. Esse resultado aqui vai dar 1.296. Então, o terreno todo tem 1.296 metros quadrados. E essa área aqui, ela vai ser dividida por 3. Por que por 3, Luiz Antônio? Porque o terreno original, ele foi dividido em 3 retângulos, como o problema falou. Aqui tem um retângulo sombreado, aqui tem um outro retângulo que não está sombreado, e aqui está o terceiro retângulo. Cada um desses 3 retângulos tem áreas iguais. Então, dividindo 1.296 para 3, nós vamos encontrar 432 metros quadrados é a área de cada terreno. Com o valor dessa área, nós vamos encontrar as medidas dos lados do retângulo que está sombreado. Pois veja bem, o retângulo que está sombreado, ele tem uma medida na base aqui que eu desconheço. Essa medida da base aqui, ó, eu posso chamar de x. E ele tem uma altura aqui que é 36 metros, que nós já sabemos. Então, esse x aí é o que eu busco. E está muito fácil encontrar o valor de x, não é verdade? Porque se essa área sombreada aqui, pessoal, toda, ela tem 432 metros quadrados, então, pessoal, ao multiplicar x por 36, nós vamos obter
432, não é verdade? Porque é assim que a gente calcula a área de um retângulo, a sua base pela sua altura. O x, então, vai ser encontrado dividindo 432 para 36, o que vai dar 12 metros. Agora está bem tranquilo encontrar o perímetro aqui desse retângulo sombreado, né? Porque, veja bem, a base vale 12 metros, a base superior, ó, lá em cima também vale 12 metros, aqui 36 e aqui também 36. Logo, o seu perímetro, que é a medida do contorno desse retângulo, vai ser dado pela soma, não é, de todos os lados que nós temos. Somando aqui 12 mais 12 mais 36 mais 36, vamos obter um total de 96 metros, pessoal. Esse 96 metros aqui, então, é a quantidade mínima de cerca necessária para poder cercar aí, ó, esse terreno, o terreno que está sombreado. Era isso que o Colégio Pedro II pediu para os candidatos aí. Tá vendo? Para cercar o terreno sombreado, deverão ser comprados, no mínimo, 96 metros de cerca, gabarito letra C. Questão de número 18, uma questão envolvendo gráfico. Na prova de um concurso foram usadas apenas 4 salas, 11, 12, 13 e 14. Então, são as salas aí que foram utilizadas. O gráfico a seguir mostra as respectivas quantidades de candidatos em cada uma delas. Então, nós temos as informações. Aqui na sala 11 foram utilizados, ficaram 32 candidatos, na sala 12, 34 candidatos, sala 13, 29 candidatos e sala 14, 39 candidatos. Vamos lá, vamos ver o que o Colégio Pedro II pediu, perguntou aos seus candidatos. Curiosamente, em uma dessas salas havia apenas candidatos que já tiveram Covid-19. Considerando-se apenas os candidatos das outras 3 salas, verificou-se que a quantidade dos que já tiveram Covid-19 é exatamente igual ao triplo da quantidade dos que nunca tiveram essa doença. Nesse concurso, o total de candidatos que já tiveram Covid-19. Questãozinha bem elaborada, hein? Exige uma boa interpretação do candidato. Para começar, vamos destacar uma coisa no texto. Em uma dessas salas, havia apenas candidatos que já tiveram Covid-19, mas nós não sabemos qual. Nós não sabemos se foi a sala 11, se foi a sala 12, a 13 ou a 14, não é verdade? Então, um desses números aqui, uma dessas quantidades que você está vendo aqui, equivale a candidatos, a pessoas que tiveram apenas Covid-19, tá bom? Bom, excetuando essa, as outras 3 têm candidatos que tiveram Covid-19 e candidatos que não tiveram. Então, nós temos que trabalhar com as hipóteses, né? Com as hipóteses. Suponhamos que tenha sido a sala 11, os candidatos que tiveram somente Covid-19. Então, se a gente considerar a sala 11 com candidatos apenas com Covid-19, as salas 12, 13 e 14 têm candidatos que tiveram e que não tiveram. Então, vamos somar as quantidades de candidatos aqui? Vamos ver o que dá? 34 mais 29 mais 39. Nós vamos obter o seguinte resultado: 102. Então, juntando todos os candidatos das salas 12, 13 e 14, nós obtemos 102 candidatos. Agora, olha que interessante. 102 não é múltiplo de 4. Ué, Luiz Antônio, não entendi. Por quê? Olha só, pessoal. Lá no texto foi dada uma informação muito importante. Considerando-se apenas os candidatos das outras 3 salas. Quais são as 3 salas aqui? A minha hipótese, os candidatos das salas que não têm apenas candidatos com Covid-19, 12, 13 e 14, não é isso? O problema falou que nessas 3 salas verificou-se que a quantidade dos que já tiveram Covid-19 é exatamente igual ao triplo da quantidade dos que nunca tiveram.
Ou seja, o número, a quantidade de candidatos total das salas que não foram constituídas apenas por candidatos que têm Covid-19 tem que ser divisível por 4. E o número 102 não é. Ou seja, não foram as salas 12, 13 e 14 que ficaram com candidatos que têm misturados, na verdade, candidatos que tiveram Covid-19 e que não tiveram. Bom, vamos para a nossa segunda hipótese. A nossa segunda hipótese agora é que a sala 12 tenha candidatos apenas com Covid-19, ou seja, esses 34 candidatos aqui apenas com Covid-19. Logo, vou ter que somar as quantidades 32, 29 e 39. Então, vamos lá, ó, 32 mais 29 mais 39. Vamos verificar se esse número é múltiplo de 4. Vamos obter a resposta 100. Ah, beleza. Então tá aí, ó. 100 é múltiplo de 4, pessoal. Ou seja, totalizando todas essas três salas aqui, ó, 32, 29 e 39, nós obtemos um número múltiplo de 4. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que 75 candidatos tiveram Covid-19 e 25 candidatos não tiveram Covid-19. Você pode observar que um número é o triplo do outro. Com isso, pessoal, nós identificamos a sala que tem apenas candidatos que já tiveram Covid-19 e essa sala é a sala 12. Foi essa sala aqui, ó. Isso quer dizer que esses 34 candidatos aqui, todos eles já tiveram Covid-19. E nas outras três salas, tá vendo? O total de candidatos que já tiveram Covid-19 foram 75, beleza? Está bem explícito aqui, ó. Agora, nós vamos voltar lá na questão do Colégio Pedro II. Ele quer saber o seguinte, ó. Nesse concurso, o total de candidatos que já tiveram Covid-19. Então, basta somarmos aqui, pessoal, ó, 34 mais 75 e nós vamos obter a resposta, vai dar 9 aqui e aqui 10. Então, de todos os candidatos, 109 já tiveram Covid-19. O gabarito é a letra A, tá aí. Questãozinha difícil, hein? Exige uma boa interpretação do candidato, tá certo? A questão 19, pessoal, uma questão bem tranquila envolvendo o Teorema de Pitágoras. Vamos lá. Luísa e Maria estavam em uma brincadeira de caça ao tesouro. Após chegarem ao ponto P, Luísa leu a seguinte instrução. Partindo do ponto P, siga por mais 7 metros na direção norte até o ponto Q. E, por fim, mais 5 metros na direção leste até o tesouro, localizado no ponto T. E tem a figura aí, ó, tá vendo? Que indica essa instrução, tá certo? Vamos continuar a leitura? Maria disse que o trajeto sugerido na instrução não era a melhor opção, uma vez que era possível ir diretamente do ponto P ao ponto T, seguindo por uma linha reta e assim percorreria uma distância menor. A ideia de Maria sugere um trajeto cujo comprimento em metros está entre 11, 12, 10 e 11, 9 e 10 ou 8 e 9. Gente, o que o problema aqui é, o que o Colégio Pedro II perguntou, foi essa distância dessa linha pontilhada aqui que eu vou chamar de x, tá vendo? Aqui tem um ângulo de 90 graus, porque o problema fala que ela percorreu do ponto P até o ponto Q, 7 metros, em seguida virou aqui a 90 graus, foi para o leste, né? Leste, é isso mesmo? Vamos ver. Isso, para o leste até o tesouro. Por isso que aqui tem um ângulo de 90 graus. Pessoal, nós estamos diante de um triângulo retângulo de catetos 5 metros e 7 metros e nós queremos encontrar o valor da hipotenusa. Esse x aqui é a nossa hipotenusa. Bom, em qualquer triângulo retângulo é válido o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso aqui, pô, aparece em tudo quanto é prova, pessoal. E aí nós vamos resolver, né? Ó, x ao quadrado vai ser igual a 7 ao quadrado mais 5 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 49 mais
25. X ao quadrado, então, é igual a... Isso aqui dá 74, não é isso? 9 mais 5 dá 14, vai 1. 6, isso, 74. Então, pessoal, o x é a raiz quadrada de 74. Não é exata, claro, mas nós queremos uma aproximação. Olha só, pessoal, o 8 ao quadrado é 64 e o 9 ao quadrado é 81. Então, está nítido, né, que essa raiz quadrada de 74 é um número que está entre 8 e 9, tá bom? Então, é assim que a gente faz. A gente escreve que o raiz quadrada de 74 é um número maior que 8 e um número menor que 9. Na verdade, é um número irracional, tá bom? É 8, alguma coisa. Mas já é possível responder a questão do Colégio Pedro II, né? A gente vai já responder, já está aqui, ó. Resposta letra D, tá vendo? Entre 8 e 9. Vamos para a questão de número 20. A questão de número 20 era uma questão envolvendo o Teorema de Pitágoras, mais uma, né? Só que era uma questão envolvendo o Teorema de Pitágoras e uma circunferência. A figura a seguir mostra uma circunferência de centro O em que está inscrito um triângulo ABC. Sabe-se que as medidas em centímetros de AB, AC e BC são respectivamente x, 2x mais 2 e 2x mais 3. A figura está aí. E o Colégio Pedro II pediu aos seus candidatos que encontrassem a medida do raio dessa circunferência. Para começar, é importante você anotar aí, ó, que o triângulo ABC ele está inscrito numa semicircunferência. O que é uma semicircunferência? É a metade de uma circunferência. Por que nós podemos afirmar isso? Porque o centro da circunferência, está vendo que um lado do triângulo, que é o lado BC, ele passa pelo centro da circunferência. Então, esse triângulo ele está inscrito na semicircunferência, que é a parte de cima aqui. Ó. Com isso, podemos afirmar que o triângulo ABC ele é um triângulo retângulo, pois todo e qualquer triângulo inscrito numa semicircunferência, pessoal, ele é um triângulo retângulo, e ele vai ser um triângulo retângulo aqui, ó, no vértice A, tá vendo? Esse vértice A aqui é o nosso ângulo de 90 graus, coisa que o Pedro II não falou para os candidatos, tá bom? Isso aqui é um conceito que os candidatos devem saber na hora, tá bom? Então, gravou isso? Anota isso, tá bom? Todo triângulo inscrito numa semicircunferência é um triângulo retângulo. Isso aqui aparece muito em prova. Agora eu vou colocar as medidas que o problema falou para a gente. Ó. O lado AB vale x, já coloquei aqui na nossa figura. O lado AC vale 2x mais 2, também já coloquei aqui na nossa figura. E o lado BC, que é a hipotenusa, vale 2x mais 3, está aqui. Ó. Então, repetindo para você, nós temos que a hipotenusa é 2x mais 3 e os catetos do nosso triângulo retângulo são x e o outro é 2x mais 2. Bom, você já sabe agora o que a gente vai fazer, né? A gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras para achar o valor de x. Não tem jeito, a gente tem que achar o valor de x aí. O que diz o Teorema de Pitágoras? Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos ficar com 2x mais 3 elevado ao quadrado igual a x ao quadrado mais 2x mais 2 elevado ao quadrado. Você não pode esquecer que isso aqui é um produto notável, aqui também é um produto notável, tá bom? Não pode esquecer isso, porque tem muito aluno que erra isso. Então, eu vou fazer aqui embaixo para você, ó. Tá? Vamos fazer aqui, ó. 2x mais 3 elevado ao quadrado, como é que a gente desenvolve isso? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse x ao quadrado aqui eu vou repetir, tá bom? Esse x ao quadrado aqui, ó, estou repetindo ele aqui. E agora, o outro produto notável. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Vou chegar um pouquinho a tela para o lado aqui. Mais o quadrado do segundo termo.
tá bom? Isso aqui, 2x elevado ao quadrado, pessoal, isso dá 4x ao quadrado. Essa multiplicação que você está vendo toda aqui, ó, 2 vezes 2x vezes 3, isso vai dar 12x. E esse 3 ao quadrado vai dar 9. Esse 3 ao quadrado aqui, ó. Do outro lado, nós vamos ficar com x ao quadrado, aqui eu estou repetindo, 4x ao quadrado, também aqui, ó, 2x elevado ao quadrado. Aqui, isso vai dar 2 vezes 2x vezes 2, isso vai dar 8x, tá bom? E esse 2 elevado ao quadrado aqui, isso aqui vai dar 4. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos eliminar os termos que aparecem dos dois lados iguais, tá bom? Ó, 4x ao quadrado aparece aqui, posso cancelar, tá bom? Esse termo 12x e esse termo 9, eles vão aparecer do outro lado da igualdade com os sinais trocados, né? Então, vamos ficar com x ao quadrado mais 8x mais 4 menos 12x menos 9. Reduzindo agora os termos semelhantes, pessoal, ó, x ao quadrado menos 4x menos 5. Espero que você tenha acompanhado, tá? Ó, esse 8x aqui positivo menos 12x resultou nesse menos 4x aqui. E esse mais 4 e esse menos 9 resultou nesse menos 5 aqui que você está vendo. Bom, isso aqui é uma equação do segundo grau e não tem jeito, tá? A gente tem que resolver essa equação do segundo grau, tá bom? Tem várias formas de você resolver a equação do segundo grau. Você pode usar a fórmula de Bhaskara, pode usar a soma e produto. Eu gosto de usar a soma e produto. Bom, resolvendo essa equação do segundo grau aqui, nós vamos encontrar as seguintes raízes, ó, x1 e x2. Nós vamos encontrar 5 e menos 1. Bom, então essas são as raízes. Ó. O x vale 5 ou o x vale menos 1. Porém, esse menos 1 para a gente ele não vai servir. Por quê? Porque x é um lado de um triângulo. Se a gente voltar lá na nossa figurinha, você vai perceber que x é um lado de um triângulo, é um cateto, tá vendo? E lado de triângulo, pessoal, não pode ser negativo, né? Então a gente chega à conclusão que o único valor possível nessa questão para x é esse x1 que é igual a 5, beleza? Bom, agora nós vamos voltar aqui na questão, porque a questão, o Pedro II pediu aos alunos para calcularem o raio da circunferência, não é verdade? Tá aqui, ó, calcule a medida do raio da circunferência. Bom, a medida do raio, pessoal, é a metade do diâmetro. Vou escrever isso aqui para você. E o diâmetro dessa circunferência é dado, ó, por 2x mais 3. Tá legal? Então, nós vamos chegar à conclusão que a medida R vai ser 2 vezes 5 mais 3 dividido por 2. Porque esse valorzinho de x aqui, ó, nós encontramos x é igual a 5. Tá bom? 2 vezes 5, 10, mais 3, 13. 13 dividido para 2, pessoal, 6,5 centímetros. Essa daí é a resposta do Colégio Pedro II, tá bom? O gabarito da questão é a letra B, 6,5 centímetros. Eu espero que essa aula de correção da prova do Pedro II tenha sido de grande valor para você. Refaz a prova, tenta imprimir a prova, pega a folha de rascunho, senta na mesa, pessoal, refaz todas as questões com paciência, sem pressa. Esse é o segredo para você ser aprovado numa prova de escola técnica federal ou estadual, não é? Ou na escola militar. Não tem jeito, tá bom? E se você quiser, faz o curso de preparação para as provas das escolas militares, de escolas técnicas com a gente. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá bom? Para você fazer a sua matrícula e estudar com a gente, ter acesso aos materiais em PDF, às videoaulas gravadas, às aulas ao vivo também, tá bom? E os simulados. Os simulados são de extrema importância. Você tem que fazer avaliação. O aluno que faz avaliações frequentes, ele tem muito mais chance de ser aprovado.
Tá legal? Eu vejo vocês no nosso curso. Um grande abraço e até a próxima aula, pessoal.